Olá pessoal, como vocês estão? Bem, agora nós vamos aprender como fazer os cálculos que a gente aprendeu a fazer na mão, cálculo da média, do z-padrão e da variância. Nós vamos aprender como usar a calculadora para fazer esses cálculos. Vocês vão perceber que fazendo a calculadora é muito mais rápido do que fazendo as contas na mão e vocês não precisam apresentar os cálculos no trabalho, por exemplo. Vocês vão fazer as contas na calculadora e colocar lá o resultado da forma como a gente falou para colocar. A notação, o resultado e a unidade de medida. Certo? Então, a calculadora permite que a gente calcule facilmente a média, o desvio padrão e a variância. E, consequentemente, também a gente calcula o coeficiente de variação também de forma fácil. Vamos ver como fazer isso. Bom, então está aqui a calculadora. Aqui é a tecla ON, né? Para a gente ligar. Então vamos ligar a calculadora. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte. Vamos limpar toda a calculadora para a gente ter certeza que não tem nenhum resquício de dados anteriores que nós colocamos na memória da calculadora. Observem que algumas teclas da calculadora têm algumas coisas escritas de amarelo. Na minha calculadora é amarelo, em algumas é branco e outras é vermelho. Então na minha é amarelo. Por exemplo, essa tecla aqui está escrito Mode e CLR quer dizer Clear. Essa daqui tem um chapéu e de amarelo tem raiz x, xésima, né? Seria isso. Essa daqui tem logaritmo de amarelo 10 elevado a x. Bom, essa função que está de amarelo é a segunda função da calculadora. Então essas teclas que tem o escrito amarelo em cima, ela tem duas funções e para você ativar a segunda função, que é a função de amarelo, você tem que apertar Shift e a tecla. Então, por exemplo, se eu quero limpar esse CLR, quer dizer Clear, então eu tenho que usar a segunda função dessa tecla. Como que eu vou fazer isso? Shift, essa tecla aqui do lado esquerdo aqui, ó. Então eu vou apertar Shift Clear. Aí aparecem as opções. Vamos limpar tudo primeiro. Então, a primeira opção 3, All, que é tudo, igual. Pronto, se eu apertar On, a calculadora está exatamente do jeito que ela saiu de fábrica. Para a gente usar a estatística, a gente tem que colocar, para a gente usar a calculadora para calcular a média, as medidas que nós queremos calcular, nós temos que colocar a calculadora no modo estatística. Então, para isso, a gente tem que apertar a tecla Mod, sem apertar a segunda função, que agora nós vamos usar a primeira função dela. Aí aparecem as opções, a gente vai colocar 2, que é SD, que é estatística. Então no visor de vocês aí tem que estar agora um SD aqui, está no modo estatística, e um D aqui, ó. Certo? Feito isso, é só entrar com os dados. Então vamos usar este exemplo aqui, ó. Então, primeira observação, 61.2. Então você digita 61.2 e para você entrar com dado, memória mais, M mais. Pronto, já está lá, N igual a 1, primeiro dado já entrou. Faz isso com todas as observações, ó. 54.6, M mais. 93.1, M mais. 58.0, M mais. 55.0, M mais. 65.3, M mais. 84.8, M mais. 110.4, M mais. 78.7, M mais. Nós já temos até agora com 9 dados. Está lá, N igual a 9. 78.3, M mais. 81.8, M mais. 58.5, M mais. 64.5, M mais. N igual a 13, são 13 observações. Para a gente conferir
se está tudo correto. Bom, vamos apertar ON. Os dados já estão lá dentro, não precisa preocupar. Inclusive, se você desligar a calculadora e ligar de novo, os dados continuam lá dentro, ó, sem problema nenhum, tá? Então, para você conferir os dados, a gente usa essa tecla, chama Replay, essa tecla grande aqui na calculadora. Então, se você for apertando para baixo, vai aparecendo os seus dados. Lá, primeira observação, x1, 61,2. Frequência 1, depois nós vamos ver quando nós vamos usar essa frequência, tá? Por enquanto, deixa aí. x2, 54,6, x3, 93,1, x4, 58, x5, 55, x6, 65,3, x7, 84,8, x8, 110,4, x9, 78,7, x10, 78,3, x11, 71,8, x12, 58,5, x13, 64,5. Então, nossos dados estão todos corretos. Vamos apertar ON. E aí, agora vamos aprender a calcular as nossas medidas. Primeiro, a média. A média, ela está dentro da segunda função da tecla número 2. Então, para ativar a segunda função, nós vamos apertar Shift. Então, cá em cima, Shift 2. Aí aparecem as três opções. O que são essas três opções? X barra. X barra, nossa notação que nós estamos usando é para média. Então, a opção 1 é a média. O que é esse sigma? Desvio padrão populacional. O que é esse S? Desvio padrão amostral. Então, só quero a média, eu vou apertar a opção 1. 1 igual, pronto. Eu já tenho a média desse conjunto de dados, 72,63 quilos, né? Certo? Se eu quero desvio padrão, então vou apertar Shift 2. Como esses dados vêm de uma amostra, eu vou usar a opção 3. Então, Shift 2, 3. Esse é o desvio padrão de uma amostra. Se você apertar igual, olha lá, você tem o valor do desvio padrão. 16,948 e assim por diante. Ah, eu quero a variância. Bom, se o desvio padrão é a raiz da variância, a variância é o quadrado do desvio padrão. Então, você pega o desvio padrão e vamos elevar ao quadrado. Vamos usar essa tecla aqui, ó, x ao quadrado. Está debaixo da tecla replay, ó. Essa tecla aqui, ó. Então, apertando ela, aparece a ANS, que é a última resposta, ao quadrado, igual, tá aí a variância. Ah, eu quero achar a variância direto. Então, você pode vir Shift 2, aperta essa tecla, ó, desculpa, Shift 2, 3, desvio padrão, ao quadrado para achar a variância igual. Então, observe, a calculadora, ela só fornece o desvio padrão, tanto proporcional quanto amostral. Ela não fornece a variância. Então, sempre que você quiser a variância, você vai ter que calcular o desvio padrão e elevar ao quadrado. A calculadora também fornece algumas outras observações. Ó. Vou apertar ON aqui. Se você usar a segunda função da tecla 1, Shift 1, lá aparece soma dos dados ao quadrado, soma dos dados, tamanho da amostra, N. Então, lembra aqueles exercícios da primeira lista que tinha que pegar os dados, somar ao quadrado e tudo? Então, se você quiser saber a soma desses valores ao quadrado, basta você apertar 1, olha lá, o valor de x ao quadrado, igual, tá lá, ó. A soma de cada uma, a soma dos quadrados de cada uma dessas observações, 72.024,82. Certinho? Aí você vira e fala assim, professor, mas os dados brutos é fácil calcular a média. E dos dados agrupados? Então, a boa notícia é que também dá para calcular a média, variância, desvio padrão dos dados agrupados, de uma forma muito fácil. Então,
Vamos usar esse exemplo já usando na sala de aula. Suponha que você só tem essa tabela e você quer saber qual que é a média desse conjunto de dados que está nessa tabela aqui. Para calcular a média, o desvio padrão e a variância desse conjunto de dados, a gente só precisa da segunda classe, que é dos pontos, da segunda coluna, que é a coluna dos pontos médios, e das frequências de cada coluna. Então nós só precisamos só da segunda e da frequência de cada classe, quer dizer. Então nós precisamos somente da segunda e da terceira coluna dessa tabela. Então vamos colocar aqui só essas duas colunas, né? A terceira e a segunda, e vamos usar a calculadora para calcular a média, o desvio padrão e a variância desses dados. Então, a calculadora já está no modo estatístico que eu já usei. Eu não preciso voltar ela para o modo zerado para entrar com esses dados. Eu preciso apagar os dados que estavam antes. Então, se eu quero só apagar os dados que estavam antes, sem alterar mais nada, eu aperto Shift, Clear e aperto a opção 1. Igual. Pronto. Os dados estão apagados. Se você apertar o botãozinho Replay aqui, ó, você vai observar que não aparece nenhuma observação. Então, estamos prontos para entrar com os dados agrupados. Como é que a gente faz? Entra com ponto médio igual você entrou com o dado bruto. Então, 54.6, M+. Aí, você vai, nessa tecla Replay, você vai apertar para cima. Aparece lá, frequência da classe 1 igual a 1. Só que a frequência da classe 1 não é 1, é 5. Então, vamos corrigir isso. Você vai informar qual é a frequência, dando o número 5 igual. Olha lá, frequência da classe 1 é 5. Aí você aperta ON para ir para a segunda classe, 73.2. M+, para entrar com valor. Tá vendo que está colocando N igual a 5? Por que está falando, ou melhor, N igual a 6? Por quê? Porque está falando que a frequência da primeira classe é 5, você já entrou, da segunda está 1 ainda. Por isso está falando que tem 6 observações. Nós sabemos que na segunda classe não tem só uma observação, tem 5. Então, como você vai fazer? Botão Replay, a parte de cima, a frequência 2 está 1. Você vai digitar a frequência correta, que é 5, e apertar igual. Olha lá, frequência 2 igual a 5. Aperta ON, e entra com o terceiro dado, 91.8. M+, Replay para cima, frequência 3 é 1, na verdade é 2, então você aperta 2, igual. Aperta ON, 110.4, M+. Como a frequência desse já é 1 mesmo, então a gente não precisa preocupar. Olha lá, N igual a 3, que é a quantidade de dados. Então, se você quiser conferir, 54.6, frequência 5. 73.2, frequência 5. 91.8, frequência 2. Frequência 2. 110.4, a frequência é 1. Pronto. Para calcular a média desses dados agrupados, é igual agora você fazer com os brutos. Shift 2, 1 é a média, igual. Tá lá, 71.76, 9 e assim por diante. Ah, eu quero a variância. Shift 2, então eu aperto 3 para achar o desvio padrão e eleva ao quadrado para achar a variância. Igual, tá lá a variância dos conjuntos de dados. Ah, eu quero o desvio padrão. Então vamos para lá, ON, né? Shift 2, 3 que é desvio padrão amostral, igual. Pronto, está aí o cálculo. Ah, aí o coeficiente de variação. Aí, o coeficiente de variação não é desvio padrão dividido pela média. Então, isso que a gente vai fazer vale a mesma coisa, tanto para os dados brutos como para os agrupados. Você vai pegar Shift 2, 3, que é o desvio padrão, dividido Shift 2, 1, que é a média. Desvio padrão dividido pela média, você obtém coeficiente de variação. Aperta igual,
0,2472,615,14. Se você quer representar em porcentagem, você multiplica por 100, pronto. Ó. Então, o coeficiente de variação desse conjunto de dados é 24,73%, aproximadamente. Então, é isso. Um detalhe. Suponha que na hora que você esteja conferindo, você percebeu que digitou alguma coisa errada. Por exemplo, suponha que o valor da média da terceira classe não seja 91,8. Você quer corrigir isso. Então, observe, na tecla M+, a segunda função dela é M-. Se você apertar Shift M+, você vai apagar essa observação que está na tela. Então, vamos treinar, ó. Shift M+, apagou, olha lá. Nessa classe tinha duas observações, então você tinha 13, apagou ela, apagou as duas, então você ficou com 11. E aí você vai apertar ON e entra com o dado correto. 91,8, M+, o botãozinho replay apertando para cima, a frequência dessa classe é 2, aperta igual. Observe que agora a ordem dos dados fica diferente, ó. Olha lá, agora a terceira é a classe que está 110,4, a quarta 91,8, mas isso não tem importância. Isso não influencia no cálculo nem da média, nem no desvio padrão, da mesma coisa. Então, pessoal, é isso. Eu espero que a partir de agora vocês façam as contas usando essa calculadora, usando esses comandos da calculadora. Se tiver algumas dúvidas, por favor, entre em contato. E até mais, bom trabalho para vocês. Tudo de bom.